Fechou? É isso. Na hora de falar, pode? Pode falar. Episódio 2, cena 1. Isso aí. Bem-vindos a mais um episódio do Pausa no Plantão. Meu nome é Gustavo, sou acadêmico de medicina, estou no quarto ano, terminando o quarto ano, 8º semestre. E o Pausa no Plantão é um podcast que... Por que a gente criou ele? Porque a gente quer um podcast mais humanizado, mais com empatia, mais amor, carinho. E... Bom, essa é a nossa convidada, Isabela. Daqui a pouco já doutora Isabela, tá? E obrigado. Eu que agradeço Bem-vinda. pelo convite. Bom, agora que a gente tirou o jaleco, a gente pode ficar mais à vontade, né? Sim. Aquele estresse do dia a dia, né? A gente pode deixar agora de lado. Sim. E falar sobre a coisa mais bonita que tem, medicina. Vamos começar? Vamos sim. Isa, você pode se apresentar? Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 26 anos e eu estou há 15 dias de ganhar meu CRM, terminar a faculdade e me tornar médica. Parabéns. Obrigada. Já eu tô chegando aí, tá? Já. Tá perto. Tá perto, se Deus quiser. Como que você encontrou esse amor pela medicina? Conta um pouquinho. Eu acho que eu sempre quis fazer medicina. Eu lembro que desde nova, muito jovem, eu tinha bonecas, eu ficava brincando de médica com as bonecas, com os meus irmãos. E sempre fui desse jeito, sabe? Quando eu fui ficando um pouco mais velha, virou uma rotina em casa. Eu com meu pai assistia episódios do House na hora do jantar. Que legal. Então, foi meio que sempre muito natural pra mim que eu queria ser médica. E cada vez que passava, eu ia deixando isso mais forte em mim, querendo cuidar mesmo das pessoas, querendo atender, sabe? Trazer um cuidado pros outros. Sim, puta que legal, história muito bonita. A minha história não é muito parecida, mas eu comecei também com a medicina, porque eu tenho... Meu avô é cirurgião, tenho 3 tios médicos, um cardio e 2 clínicos. E sempre desde pequeno eu comecei com essa interação com a medicina, né? Escutando caso, eles contando sobre o dia a dia. E pra mim foi algo que não foi amor à primeira vista, porque, óbvio, eu era criança, mas ao longo dos anos eu comecei a sentir que eu tinha uma conexão a mais com a medicina. Meu pai é advogado, minha mãe não trabalha, mas com o dia a dia dele, do meu pai, eu pensei que falava, Gus, você pode ser o que você quiser, mas você tem que amar. Sim. E o direito, meu pai é advogado, né, ele falou, Gu, o direito, quando a gente conversava, não era algo que brilhava meus olhinhos, né, então foi algo que eu me apeguei, sabe, que tive aquele amor. Uhum. E a medicina, quando eu terminei o colégio, eu tava na cabeça entre medicina ou direito. O que eu fiz? Tirei 6 meses e aí eu decidi que eu queria que era medicina. Fiz 1 ano e meio de cursinho, um cursinho famoso aqui em São Paulo. E aí depois eu desisti desse cursinho e fui para um cursinho que só focava em particular. Muito bom. E aí passei, graças a Deus, em algumas faculdades e aqui estou. Qual especialidade você quer fazer? Quero fazer medicina da família e comunidade. Por quê? Porque eu gosto de estar na atenção primária. Eu acho que quando você faz medicina da família e comunidade, só para esclarecer um pouco melhor, você normalmente vai trabalhar na UBS, Sim. que é o postinho, que as pessoas conhecem como postinho, né? E você vai atender na atenção primária. Então, você acaba conseguindo ajudar os pacientes dentro de um território, né? E não só ajudar ele com uma doença, mas prevenir doenças. E além de prevenir doenças, você consegue pegar ele como um todo. Não só coração ou só rim. Você vê a parte biopsicossocial, que a gente chama, né, dentro da medicina. Você vai ver onde ele mora, se aquele lugar tem condições para ele estar daquele jeito. Um recém-nascido, se ele tem a amamentação direito, se os pais têm condições de cuidar dele, como funciona a estrutura daquela família. E além disso, você consegue realmente prevenir. Uma pessoa que tem uma diabetes, você vai conseguir prevenir, se você fizer um bom tratamento, ela ir parar num hospital e acabar tendo que fazer uma amputação ou fazendo uma cirurgia mais complicada. Então, você focando muito na parte de atenção primária, aqui no Brasil, eu acredito muito
que vai diminuir tanto o custo quanto as complicações para as pessoas, sabe? Sim. Então, eu amo medicina da família, eu amo estar na UBS, eu gosto de prevenir a doença do que tratar a doença. As pessoas têm essa ideia, né, de que médico só trata a doença. E não, a gente também consegue prevenir essas doenças, então... Eu senti que você gosta muito de estar próximo ao paciente, né? Acompanhar o paciente. Por isso que a UBS, ela acompanha o paciente de perto, Sim. né? Além de você encaminhar, você está lá, né? Você renova a receita do paciente, uma senhorinha vai lá com uma queixa, você consegue já, né? Aí que a gente envolve os conceitos do SUS, né? A integralidade, a equidade, a universalidade, vai. E fiquei feliz de escutar isso. E já que a gente entrou nesse conteúdo, o que a medicina significa para você? Porque eu vi que você tem um carinho muito enorme, ainda mais por essa especialidade. Que eu acho muito legal. Você é a segunda pessoa que eu conheço que quer fazer medicina da família. Eu sinto que tem um preconceito quando a gente fala que quer fazer medicina da família ainda por ter essa questão de prevenir a doença. Mas eu amo a medicina, tipo, durante a faculdade, são 6 anos de faculdade, então várias vezes eu tive minhas dúvidas se eu estava se eu estava seguindo o meu caminho mesmo, se era aquilo que eu queria, se eu queria medicina, porque durante esse caminho a gente passou por várias especialidades e às vezes eu ficava meio perdida. E quando eu encontrei a MFC, né, Medicina da Família, tipo, eu me encontrei. Porque eu encontrei de novo a medicina, consegui ajudar os outros e estar em contato, e escutar. Eu vejo que quando você é médico, muitas vezes está naquela mesa do consultório e o paciente chega só para querer conversar com você. Às vezes não é uma doença, mas é trazer algum problema que está tendo em casa, trazer alguma questão, quer ter alguém para conversar. E a gente tem essa possibilidade de poder escutar. E às vezes é só escutar mesmo. Às vezes você não tem nada para fazer, mas você escuta o paciente e isso muda o dia dele, muda a vida dele. E para mim a medicina é isso, sabe? É cuidar do paciente, conseguir dar um carinho, sabe? Um conforto com as palavras, com um escutar, com um olhar, sabe? Então, para mim, medicina é amor mesmo pelo outro. Eu amo o que eu faço e tenho mais certeza a cada dia disso. Você entendeu bem o significado da medicina. A empatia, o carinho, o afeto, a preocupação que a gente deve ter com o paciente, no tratamento dele, que não é só prescrever. Não é só falar, olha, você vai tomar isso daqui, isso. Não, é o tipo de comunicação que você coloca numa consulta, né? Uma comunicação assertiva, mas não agressiva. Sim. Independente se você está num plantão de 12, 24, até mais. O paciente, que nem você falou, está com problema. Às vezes ele chega uma senhora. Não, meu filho chegou ontem, brigou com a minha nora, ou não sei o quê. Depois ela entra no problema, né? Mas tem muito médico hoje que corta, né? Sim. Senhora, mas por que você está aqui? Ah, não, mas eu não ando muito bem, mas por quê? Às vezes o problema daquele paciente também é psicológico. Uhum. É o estresse que também deu pico de pressão alta nela. É a ansiedade que fez ela comer mais. Por isso que a glicose dela está alta. Então, você pode ajudar ela de várias maneiras. Com certeza. E você tem esse raciocínio. Parabéns, de verdade. Eu fiquei muito, muito feliz em escutar. Oi, Zé. Gostei, viu? Você falou tudo que eu falei no primeiro episódio. Ah, é? Parabéns, legal. Juro que eu não colei em Amei lugar o que nenhum. você falou. Não, eu amei o que você E falou. falaram que você tava nervosa, você não tá nada nervosa. Eu tô muito nervosa. Como que você faz pra não transparecer? Minha mão tá suando aqui. Tá super bom, gente, de verdade. Bom, voltando ao nosso assunto, de como que a gente prioriza o paciente. É óbvio, né, que para a gente priorizar um paciente, a gente precisa nos priorizar, né? A saúde mental hoje em dia é muito importante. E um dos pilares também do PAUS é a saúde mental. Acho que sem a nossa saúde mental, como que a gente vai tratar bem alguém? O amor por nós mesmos é muito importante no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, né? Então, quando o paciente vai no consultório, quem é soberano lá? O médico. Quem vai dar a ordem? Abre aspas. O médico. Quem vai dar o medicamento? É o médico. Então, quando você entra no mesmo degrau que ele se sente mais confortável. Ele vai até aderir mais ao tratamento, né? Imagino que você vai continuar com essa mentalidade e você vai ver que seus pacientes vão continuar sendo tops. Sim, espero que sim. E teve algo que te decepcionou na medicina, que não era bem o que você esperava, algo que você, entrei na faculdade, eu fui numa UPA, entrei numa especialidade que eu vi, não gostei. Durante esses anos, acho que teve vários momentos que eu chegava e falava assim, não era bem isso que eu estava imaginando que era medicina. E como você falou na parte de saúde mental, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ver que o problema não era a medicina em si, mas algumas pessoas que estão dentro da área. Então, os médicos que não olham para o olho do paciente,
que só quer fazer a prescrição, que só quer liberar, tipo, porque você pega um plantão de 12, às vezes, numa porta, e tem muito paciente. Então, o médico acaba virando só máquina de carimbar, e isso começou a me decepcionar muito. Teve vários momentos que eu saía de um hospital ou de algum lugar e eu saía chorando, que eu falava assim, não é possível que isso seja medicina, que tipo, eu tô fazendo um curso que é um curso longo, que é um curso que tem uma dedicação, para chegar e eu fazer desse jeito. E eu ficava com medo muitas vezes, de falar assim, nossa, mas será que eu vou terminar a faculdade e vou virar uma médica desse jeito? Esse era um dos maiores medos durante a faculdade. E foi com muita terapia, com muita conversa, com muito livro, que eu comecei a ver que não, que o problema não é a medicina, é realmente a pessoa que não tem vontade de estar fazendo aquilo, que vira realmente a máquina de carimbar e não olha para a cara do paciente. Isso foi para mim o mais decepcionante de longe. Então, acho que a gente, como futuros médicos, né, a gente consegue fazer essa diferença daqui a algum tempo e trazer uma medicina mais humana. E ao mesmo tempo que eu fiquei decepcionada com isso, hoje em dia tipo, me dá energia para poder fazer, sabe, bem feito o meu trabalho e me dá uma alegria de poder ver outros colegas também se formando com o mesmo pensamento que o meu. Então, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo essas experiências. Os médicos hoje, a gente tem que ver que tem dois tipos de pensamento, né? Aquele médico raiz, né? Que são nossos avós, da época dos nossos avós, até mais ou menos o pessoal dos anos 90, vai. Eles têm um tipo de pensamento, né? Hoje parece que a cada ano que passa, cada mais... Tem médicos que hoje, infelizmente, ainda pensam com o critério de, puta, eu vou fazer medicina porque, querendo ou não, posso ganhar dinheiro. Isso eu acho muito errado. Ele não entendeu o significado da medicina. O significado da medicina é muito mais que isso. É amor, carinho, compaixão, é o toque com o paciente, é você se importar com o paciente. Então, eu fico muito feliz em escutar opiniões como a sua e que saber também que seus colegas pensam da mesma forma. Isso quer dizer que, um paciente cada vez a gente vai mudando, né? Sim. O significado, né, da medicina. Por isso que eu falo que o Pausa veio para ajudar as pessoas a entenderem que os médicos também não são um robô. Uhum. Que não é só um carimbo que você falou, dá uma assinatura, vai lá pegar lá na farmácia. Exato, Né? E a medicina precisa ser mais humanizada, que nem você falou, né? Eu quero ser médico da família. Como que você trataria um paciente? Uma senhora que chegasse lá, falasse da vida dela e depois chegasse no que a gente quer, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que cada paciente, quando ele entra no consultório, desperta em você um médico diferente. Então, chega um paciente de um jeito e você é uma médica, e o outro paciente com outra coisa, você tem que ser outra médica. Cada um tá precisando de você de um jeito. Mas eu acho que o olhar no olho e entender a história e ter o interesse, sabe? De, olha, o que aconteceu, quer conversar, como eu posso te ajudar. Eu fiquei um tempo agora fazendo o meu estágio optativo no interior. E peguei o BS, porque é o que eu quero fazer, né? Então, muitas vezes os pacientes chegavam e alguns médicos anteriores, eles não falavam nem pro paciente sentar. Então a gente virava e falava assim, senta, vamos conversar e tal. E o paciente ficava assim, não, mas é rapidinho, eu vou ficar de pé. E só te falar assim, não, por favor, senta, vamos nos conhecer, meu nome é Isabela, eu sou a médica daqui, quero acompanhar você durante hoje mais os anos pra frente. Já mudava pra ele, porque ele já tirava aquela postura de, não vou nem sentar porque ela tá com pressa, tem outras coisas pra fazer, eu não sou importante na vida dela, pra calma, vou sentar e ela quer me escutar. Então a gente tirava um tempo ali, nós, pra parar, não é 5 minutos uma consulta não tem como ser 5 minutos, uma consulta tem que ser no mínimo 15 minutos pra você saber quem é aquela pessoa. Sim, e mais, depois disso saber as queixas dela, porque não é uma, normalmente são 3, 4 queixas. Então, assim, é conhecer mesmo o paciente, ter a vontade de parar, olha, seu João, mas o que tá acontecendo na sua casa? Tá bom, mas será que é só isso? Será que é só dor de cabeça? Será que tem mais alguma coisa? Então, acho que só a vontade de querer escutar o paciente já muda. Eu sempre falo para os meus colegas que tem muito médico que tem muito conhecimento, sabe tudo, sabe os livros de cor, sabe todas as condutas que existem. E não tem a mínima vontade de sentar e escutar ele. Então, você já começou tudo errado, porque você não vai conseguir saber queixa de verdade, você não vai conseguir tirar uma história direito, você não vai conseguir fazer o tratamento ideal. Então, assim, só de escutar você muda muita coisa, sabe? E você, quando você entrar, você tem algum desafio em mudar? Eu quando entrar eu vou ser assim, assim, assado. Eu
Eu quero mudar isso, que eu vejo que está errado. Eu, Isabela, eu quero mudar essa forma de tratar, essa forma de passar, desse tipo de comunicação. Eu não acho certo, mas eu vou tentar mudar. Eu acho que tem alguns desafios que provavelmente eu vou encarar na minha carreira aí. Acho que a gente já comentou, que era o medo mesmo de me perder no meio, né? A gente vê pessoas entrando no começo da carreira e depois de um tempo se perde porque vira tão maçante fazer tantos plantões. Sim. Tem colegas meus que fazem, entra na segunda-feira e sai no domingo, direto no hospital, trocando só de hospital. Então, acho que quando você acaba ficando nessa rotina, você pode se perder um pouco. Esse é o meu maior medo. Eu acho que é a maior coisa, tipo, que eu vou encarar, que eu preciso me segurar muito bem. E, além disso, conseguir... Como eu quero ir pro interior, quero trabalhar em UBS, tenho vontade de levar o que é a estratégia da família para lá, né? A gente vê que muitos lugares lá atendem uma UBS como uma porta, um pronto atendimento. Sim. O paciente chega com a queixa e você medica e manda para casa. Sendo que uma UBS, uma estratégia de saúde da família, não funciona desse jeito, né? Você acompanha o paciente, tem pressão alta, volta daqui 3 meses, volta daqui 15 Mas dias. os pacientes não sabem a diferença, né? Não, é muito difícil, porque as pessoas não têm, não só a gente da área, como o paciente também não entende muito bem como funciona. Às Então vezes é uma também educação. não tem ações, né? Exato. Que precisa de política pública, de você falar, olha, aqui a UBS é para isso, UPA é para isso, hospital para isso. Às vezes é falta de investimento nessa parte, acho que é muito importante, né? Para eles entenderem o significado, não que vá atrasar o serviço dos médicos. E também não é problema, só que se for explicar certinho vai demorar, mas a UBS é diferente de uma UPA como é diferente de hospital. É isso. Então, a falta de ações comunitárias, o que a gente tem, né? Às vezes nas UBS que a gente vai, tem que ter ações, cada mês tem um significado diferente. Alguns pacientes só aderem ao tratamento. Alguns pacientes têm consulta marcada, depois volta de 1 ano, entendeu? Pelo simples fato de não entender o que aquilo significa. E também a distância, isso influencia, é multifatorial, né? Tem vários vetores que influenciam na vida de um paciente também. Quais são os maiores obstáculos na vida de um médico hoje em dia? Eu acho que é a carga horária. Eu acho que hoje a gente tem uma... Eu não sei, conversando com meus colegas, com os meus outros amigos recém-formados, tanto da faculdade quanto recém-formados, a gente acaba fazendo uma carga horária muito alta, né, para conseguir ganhar bem. Porque, como você falou, a geração antiga falava pra gente, não, médico vai ganhar bem, vai ficar rico, você já sai, todo mundo achando que você vai ficar muito rico. E hoje em dia a gente sabe que não é bem desse jeito. Óbvio que é uma das únicas áreas que a gente já sai empregado, porque ainda no Brasil a gente tem muito emprego. Mas é uma área que pra gente ficar rico como nossos pais achavam que a gente ia ficar, a gente tem que trabalhar muito. Então, eu acho que isso acaba sendo um obstáculo para todos os médicos, que eu vejo muitos colegas meus fazendo muitas e muitas horas de plantão e acabam deixando a saúde mental de lado, ficam tantas horas no hospital que nem sabem mais o que é sair com a família para jantar, ou nunca sabe o que é fazer um exercício físico. A gente fala para os pacientes fazer terapia, a gente mesmo não faz muitas vezes, então eu acho que é parar um pouco, sabe? E perceber a vida mesmo, sabe? Perceber que a gente não é só uma máquina de trabalhar e ganhar dinheiro e ficar rico, mas conseguir realmente aproveitar o que a gente tem aqui. Entrando nesse assunto, como que você concilia a sua vida pessoal com a vida de uma futura médica, na verdade já doutora, né? Como que você como você tem esse equilíbrio? Eu comecei a encontrar meu equilíbrio agora, eu acho, faz poucos meses. Como eu falei algumas vezes, todos meus amigos falam, eu sou a que fala pra todo mundo, gente, tem que fazer terapia. Então, acho que a partir do momento que comecei a fazer terapia, mudou a minha vida. Tipo, além disso, por exemplo, entro às 7 da manhã e saio umas 6, 7 horas da noite do hospital. Então, eu tenho que chegar em casa, eu dou o tempo vou fazer um exercício que eu gosto de correr, gosto de fazer yoga, então eu vou para essas 2 áreas que me traz um pouco mais de... mais voltar para mim, Sim. sabe? E tento pegar o final de semana, passar um pouco com a minha família ou com os meus amigos. Aprendi muito que a gente não pode só focar no trabalho, nem só na faculdade. E sim conseguir conciliar as coisas. Pegar 1 horinha por dia, tipo, olha,
pegar 2 horas do meu dia, vou hoje fazer um exercício. Amanhã vou pegar 2 horas e sair com os amigos. Então, a gente vai tentando, com muito sacrifício, equilibrar, mas depois a gente vai conseguindo. Não sei se eu vou continuar conseguindo, mas espero que sim. Mas quando a gente começa a pensar na medicina, né? Entender o que é a medicina, né? A gente vê que a carga horária, desde quando, pelo menos eu como estudante, você também, né? É muito alta, muito grande. A gente acorda 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, vai terminar o quê? 10, 11 horas da noite. Até terminar tudo. Ou eu sou daquelas pessoas que varam a noite estudando. Sim. Eu não consigo estudar, tipo, chegar na faculdade e ficar de boa. Não, eu estudo até eu terminar o que eu tenho que fazer. Sim. E tem muitas pessoas que, às vezes, nessa rotina, já se perguntam: será que a gente escolheu a carreira certa? Você já pensou de uma forma assim ou não? Será que eu tô no meu lugar? Como eu disse, várias vezes eu pensei isso durante a faculdade, né? Essa rotina realmente me deixava muito cansada no começo, dependendo do estágio que a gente passava. Tinha plantão noturno, então eu entrava 7 da manhã, saía às 7 da manhã no dia seguinte, ficava 24, fazia 36 às vezes. Comecei meu internato ano passado, então eu peguei o comecinho do Covid, tipo, uma época que tava o Covid muito feio, né? E a gente foi pros hospitais covidários. Então, tinha semanas que eu não ia embora, que eu ficava direto. Então, Sim. a gente acaba realmente ficando muito exausto, assim. É uma rotina muito difícil, mas que a gente tem que aprender a conciliar, porque senão você realmente acaba ficando dentro do hospital mais do que um paciente até. Então, não dá, a gente precisa dar um tempo, né? Precisa. Se a gente não consegue dar um tempo, imagina, né, viver esse estresse todo dia, né? O estresse ali faz parte da nossa vida, né? Desde a hora que você entra num carro, pega o transporte público, vai de bicicleta, vai ter estresse, não tem jeito, a gente tem que aprender a conviver com esses medos, com essas ansiedades, né, com esses problemas do dia a dia. Então, você tem algum medo? Qual é o seu maior medo como futura profissional? Eu tô aqui 15, 16 dias de me formar e todos os dias eu penso isso, que eu acho que o meu primeiro carimbo vai ser desesperador, porque dá medo, que a gente tá tratando de uma vida, né? Sim. Saber se você vai fazer uma conduta certa, se aquilo vai ajudar seu paciente, se aquilo não vai trazer um prejuízo. Eu acho que isso é o maior medo de quase todos os alunos aí para se formar, e se não de todos os médicos, né? A gente tem medo de fazer um carimbo errado, de fazer Sim. alguma coisa que vai prejudicar a vida de outra pessoa. O que eu aprendi é que a gente tem que tomar cuidado, sempre ir prevenido, sabe? Se uma pessoa chega com uma dor de cabeça, você não pode pensar a primeira coisa, não, uma dor de cabeça, eu vou dar dipirona e mandar pra casa. Tem que investigar se não pode ser um AVC, tem que investigar se pode ser alguma coisa mais complicada. Mas meu maior medo realmente é fazer alguma conduta errada e prejudicar a mãe. Porque o paciente não é só um paciente, o paciente é a mãe, é o filho, é o pai de Sim. alguém. Então, o maior medo é isso, eu acho que de todo médico. Não sei o seu, mas o meu é. Quando a gente pensa em conciliar tudo isso, onde que você se imagina daqui uns 5 anos, 10 anos? Qual que é o seu sonho como profissional? Tem a parte que sim, a gente tem que, construir nossa carreira, mas qual que é o seu sonho? Você, Isabela, o que você prospecta na medicina? O que você quer deixar na medicina? Eu quero voltar pro interior e quero ter a minha UBS, quero ter a minha equipe. Então, para mim, meu objetivo, tipo, como médica daqui 5 anos, é ter a minha UBS, que os pacientes entendam como funciona, que consigam ver no meu atendimento, dentro do meu consultório, um lugar de apoio, sabe? É muito engraçado que eu comecei a faculdade querendo mudar o mundo, queria mudar tudo, queria mudar a medicina, revolucionar, trazer, sei lá, invenções novas. Você entra na faculdade querendo ser o melhor médico do mundo. Sim. Hoje em dia eu não quero ser a mais reconhecida, eu quero ser uma boa médica para minha equipe, para minha, sabe, pro meu território. Não preciso ser reconhecida nem nada disso, só ter os meus pacientes gostem do meu atendimento, voltem, se sintam à vontade dentro do meu consultório. E isso para mim é o meu objetivo daqui 5 anos, sabe? Sim, nossa, perfeito seu raciocínio. Isso se enquadra muito no que eu quero para minha vida também. Muitos médicos falando, você tem que tomar cuidado do que você faz de errado, que isso pode refletir no processo. Tá bom, o processo é uma coisa. E o paciente que está sendo afetado? Por isso que a nossa formação é muito importante, né? Por isso que a carga que eles colocam na gente, né, é muito grande. Porque a gente não pode errar. Tem esse estresse que a gente não pode errar. A gente não pode simplesmente carimbar, não, mas você está com dor de cabeça, toma dipirona e vai para casa. Não pode.
A gente tem que analisar sinais clínicos, por aí vai, né? Fazer uma boa consulta, uma consulta de verdade. E você tem esse raciocínio. Fico muito feliz, de coração mesmo. Obrigada. E o que você acha, né? Já que você está saindo de uma faculdade de medicina, você já está quase já vai se formar. O que você acha que faltou no seu ensino, na sua formação? Não é tipo matéria, qualquer coisa assim que você acha que, se eu tivesse aprendido isso uns 3 anos atrás, eu estaria melhor assim. Agora, como falta pouco tempo, acho que você vai perceber isso quando faltar aí um mês para se formar, que agora começou a bater o desespero. A gente aprende muito a parte médica, mas a gente não aprende a parte de como lidar com a, tipo... eu terminei a faculdade, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso abrir uma empresa? Eu preciso fazer o que com isso? Tipo, tá o CRM, e agora? Como que eu vou fazer para conseguir um emprego? Como que eu vou fazer, tipo, com finança? É uma coisa que a gente nunca teve na faculdade. A minha faculdade, pelo menos, a gente não teve. A parte de contabilidade, a parte de como tomar conta do dinheiro que a gente vai ganhar, como investir isso, ou onde colocar. E hoje, faltando 16 dias, a gente começa a pensar, não, peraí, calma, e agora? Eu vou ter que abrir uma empresa? Eu vou ter que fazer o quê? Como eu faço para conseguir um plantão? Onde eu vou? E ninguém contou isso pra gente durante todo esse ano. E agora, tipo, dá um desespero. Posso entrar? Porque quando você termina, todo mundo fala assim, entra num grupo do WhatsApp, entra na internet, você vai entrar um monte de grupo do WhatsApp pra pegar plantão. Mas não são todos que são confiáveis. Tem muito plantão que você vai fazer... Não te pagam, né? E não te paga. E nem só não te paga, eles falam pra você que vai ter uma retaguarda, vai ter um pediatra, vai ter uma ginecologista, vai ter um emergencista. E quando você chega, tá você e você. Então, você toma conta de tudo que chegou pra você, você tem que fazer. É o triplo de responsabilidade, né? Exato, você não tá preparado pra Você aquilo. não pode negar atendimento. E não pode negar atendimento. Você tem que fazer o que você consegue. Com o que você tem. Com o que você tem. Então, você pega... Muitos colegas meus falaram assim, meu primeiro plantão eu fui parar no meio de um lugar que não tinha medicamento, que não tinha ninguém pra me ajudar, que eu tive que fazer tudo sozinho. Então, dá um certo desespero. E eu acho que isso, durante a faculdade, ninguém falou pra gente. Todo mundo falou assim, você vai terminar, você vai ter um monte de plantão. Mas ninguém falou como achar os plantões que valem a pena, sabe, fazer. Engraçado, né? A gente tá falando sobre isso, porque eu tenho uma matéria, medicina legal, né? E nessa matéria a gente tem um professor chamado Fernando, Dr. Fernando, ele é anestésio. E ele é diretor clínico de um hospital. Ele falou, olha, gente, a nossa matéria já acabou, só que ele falou, olha, a partir de hoje eu vou dar uma matéria que chama matéria sobre administração de... como criar um MEI, entendeu? Como que a gente vai criar um CNPJ, como que a gente vai procurar um plantão, como que a gente pode investir para render nosso dinheiro. Porque o médico, ele ganha bem, né? Ele tem a sua renda, uma boa renda. Então, ele falou, olha, quem quiser ficar de sexta pode ficar. E eu tô achando importante, porque a gente tem 6 anos de faculdade, a gente não escuta falar disso. Não. A gente termina sem saber o que fazer com aquele CRM que deram pra gente. A gente fica perdido. A gente não sabe, que nem você falou, entrar na internet, entrar num grupo de WhatsApp, mandar mensagem pro amigo, me bota nesse grupo. E aí acaba que a gente perde tempo, né? A gente perde... Às vezes perde até a vontade de entrar logo no plantão por conta que não tem esse empenho da faculdade. Às vezes, não sei qual faculdade, mas perde essa essência de que o médico ele não precisa só trabalhar no hospital ou numa UPA, no UBS da vida. Ele precisa ter seu lado empreendedor, né? Que não é só ir numa UPA, ganhar seus R$1.200 num plantão de 12 e olhe lá também e sair de lá com esse dinheiro. Não, ele precisa saber como ele vai investir, onde que ele vai colocar. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, né? E, bom, agora a gente vai pular, a gente vai dar uma pausa agora na nossa conversa, que a gente vai querer entrar numa dinâmica. Tá. Você topa? Topo. Então tá bom. O foda foi o espaço que eu dei da última gravação até agora. Parece que eu me toquei que eu tô fazendo isso. Porque antes eu tava conversando, trocando ideia, olhando pra câmera, brincando. Só nunca sei se eu olho pra câmera ou se eu fico olhando pra ele. Tipo, Mas também não tem certo nem errado, tá? Então você pode ficar à vontade. Se você quiser colocar a caneca aqui fora, fora. Não concordo, também nem discordo. Também não quero colocar no meio, não quero responder. Beleza. Isa, a gente vai começar uma dinâmica, tá? A dinâmica consiste em... Eu vou te fazer algumas afirmações. Tá. E você vai pegar a sua caneca, você vai indicar se você concorda muito, concorda, fica mais ou menos, discordo muito.
tá? Tá bom. Na hora que você for colocar a caneca, você escolhe e você fala antes, tá? Pro pessoal ver. Tá ótimo. Isa, esse é o nosso terceiro bloco e último. Prometo, tá? Médico se leva muito a sério? Acho que coloquei no meio. É. Acho que depende. Acho que depende do médico. Acho que depende da especialidade do médico. E acho que depende de onde ele trabalha. Então é uma coisa que depende muito, é muito variável. Ah. Estudante de medicina não tem vida social? Não, eu discordo bastante. Por quê? Acho que o estudante de medicina gosta de falar que não tem vida social. Mas a verdade é que o estudante de medicina sempre tá nos jogos, sempre tem alguma Sempre tem coisa pra fazer, fazendo, tá? sempre tem alguma coisa. Óbvio que tem um ou outro que foge um pouco, mas mesmo os que fogem, eu vejo que mesmo assim tem uma vida social. Mas a gente gosta de falar que não tem. A gente gosta de falar que tá o dia inteiro no hospital, mas a gente tem vida social. Desde sempre a gente escuta, né, os médicos, né? Puta, eu não tive tempo porque eu tava o dia inteiro no hospital, fiquei fazendo plantão, não consegui nem ir na academia. Exato. Acho que a gente já se sente pressionado, falando Já. assim, vou falar pros outros que eu não tenho vida social porque todo mundo espera isso de mim. E se eu falar que eu tenho vida social, mas como assim? Você faz medicina? Você faz medicina Onde e você vai... faz? Exato. Certeza que você faz? Acho que você não vai ser um bom médico, tá? Exatamente. Entendeu? Muita gente entra na medicina por status? Concordo. Por quê? Não vou Conta colocar tudo. Não vou colocar um concordo muito, mas eu concordo bastante. Acho que eu vejo que muitas pessoas entram já falando assim, não, meu pai é médico, minha mãe é médica, eu tive que fazer medicina porque eles são, e eu também preciso. E, tipo, já entra querendo o doutor na frente, Paradigma, sabe? né? Que, tipo, Exato. E eu acho que muitos acabam vendo que não é bem desse jeito durante a faculdade, mas eu acho que muitos entram querendo o status de médico, sabe? De falar que é médico, da família falar que a pessoa é médica, tudo. Então, eu acredito nisso, mas acho que muitas pessoas acabam que durante a faculdade vê que não é bem desse jeito. Total, né? A gente entra, puta, passei medicina, aquela fotinha no Insta, Exato. camiseta do cursinho, agradecendo, né? Pai, mãe, conversa, reunião. Depois começa o inferno, né? Exato. Não, tem que ter a foto com o A médio na foto, testa. né? Tinta, raspar o cabelo. Exato. Eu não raspei, eu não quis participar do meu trote. Eu fui no meu trote, mas não fiquei cheio de tinta na cara. Eu também não. Tinha que usar aquele abadá, porque quando você entra na faculdade, você tem Sim. que usar abadá durante um ano quase. Eu usei. perdi meu abadá no primeiro dia. Na verdade, perdi no dia do trote, nunca mais achei. Então, tem que ter a fotinho no... Tem que ter, Os né? pais Medicina querem por também. amor, né? Exato. E o SUS é motivo de orgulho? Concordo muito. Não, concordo. Acho Calma que aí. Eu acho que você pode colocar aqui, ó. no meio, mais ou menos. Mais ou Entre menos. concordo e concordo muito. Aham. Meu, eu sou da atenção básica, eu amo o SUS, assim. Pra mim, eu acho que o SUS vem pra dar saúde pras pessoas que não têm condições de irem pra um atendimento no particular. Então, você possibilita as pessoas que não têm condições a ter a condição pra ter saúde, sabe? Acho que tem muitos defeitos ainda, acho que tem muita coisa pra melhorar. Acredito que o maior problema do SUS não é o SUS, são as pessoas que trabalham pro SUS. Parte estrutural do SUS. Né? Exato. Fiscalização, eu acho que tem um problema muito sério. Eu acho que os próprios médicos que trabalham, eles colocam o pessoal da enfermagem trabalhando sobrecarregado, porque tem uma equipe de enfermagem pequena, então eles acabam atendendo muitos pacientes, mas a estrutura dele é sensacional. Tipo, o Brasil é um dos únicos lugares que tem um sistema de saúde tão bem formado como o SUS, sabe? O problema realmente, pra mim, pelo pouco que eu vi aí durante essa minha experiência nos hospitais... Pouca, né? 6 anos. 6 anos, são as pessoas que trabalham pro SUS e não o SUS em si. O médico fala tudo que segue pro paciente. Nossa, discordo total. Meus colegas, a gente fala que a gente atende o paciente falando que não pode comer coisa muito gordurosa, que tem que comer coisa com pouco açúcar, a gente sai de lá e vai comer um Mac. Então, discordo muito. Vários colegas meus ficam falando que tem que fazer atividade física 3 vezes por semana.
E faz anos que não faz uma caminhada. Então eu discordo completamente. Acho que a gente tá muito errado nisso, que a gente precisa melhorar bastante. Última pergunta. Essa daqui é um pouquinho polêmica. Se quiser responder. Brincadeira. Já pensou em desistir do curso? Nossa, várias vezes. Não sei onde colocar, mas... Pode colocar um pouquinho aqui, tá? Várias vezes pensei em desistir. Hoje eu termino com a certeza do que eu faço, do que eu vou fazer, né? Que eu amo a medicina, que eu amo ser médica, mas pensei várias vezes em desistir. Acho que se uma pessoa que está dentro da área, fazendo faculdade de medicina, fala que nunca pensou em desistir, a pessoa está mentindo, porque ela já pensou em algum momento, em algum plantão da madrugada, ela pensou que queria desistir. Isa, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz. Nós ficamos aqui. Eu falo que o pausa, a base do pausa, não é só a pessoa que está, o host, né? A pessoa que está falando, o entrevistador, com o entrevistado. Não, são os produtores, as pessoas que estão assistindo. E também, né, com um passinho de cada vez, a gente tenta ressignificar a medicina, que é muito importante. E eu fico muito feliz mesmo de escutar você assim. Eu escutar uma pessoa que pensa da mesma forma. E seus colegas também. E Isa, obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Foi ótimo conversar, fiquei muito feliz pelo convite e acho que tem tudo para dar certo porque vem realmente para desmistificar o médico, trazendo ele com uma pessoa mais humana, então boa sorte. Obrigado, viu? Esse é o segundo episódio de muitos. E eu vou entrar agora aqui na parte do nosso patrocinador. A gente tem 2 patrocinadores. Pode, por favor, que eu travei. Às vezes eu olho assim, eu travo. Tá, o que você gostaria... Calma aí, Isa. Antes, a gente recorta, dá certo. Isa, o que você gostaria de ver no podcast de medicina como o nosso? Ver a visão mesmo dele em relação a tudo que ele tá vendo todos os dias, o que ele trabalha, o que é a realidade dele, acaba desmistificando mesmo a parte médica, a parte de saúde, acho que como um todo, né? A gente tira o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta daquela posição de superior e coloca todo mundo de igual para igual. Tipo, tem uma pirâmide, né? Exato. Onde está seu chefe aqui, aí vai descendo, né? Exato. Tinha um professor meu que falava muito que quando você vai atender um paciente, você já chega com uma caneta Bic para mostrar para ele que você tá de igual para igual. Não chega com uma caneta toda cara, porque não? Porque você é um ser humano igual a ele, você tá de igual para igual, você tem tantos problemas quanto ele, você tem... Tudo é igual. Então, acho que quando vocês trazem os profissionais da área para fazer entrevistas, tudo, o estudante como eu acaba que coloca todo mundo para conhecer melhor como funciona, entender que todo mundo tá igual, todo mundo... Por isso que a gente tira o jaleco, para mostrar que a gente é uma pessoa, a gente tem os mesmos pensamentos aqui, eu não sou melhor que o Diego, melhor que a Camila, melhor que o Vitor, a gente tá tudo no mesmo degrau. Eu acho que o sentido da vida é esse, a gente não ficar por cima de ninguém. E agora, vou entrar com nossos patrocinadores, agradeço muito a Famara. A Famara Brasil é uma empresa 100% brasileira de tecidos tecnológicos que trabalha tanto com produtos médicos hospitalares quanto com produtos voltados para a saúde corporal. E também agradeço ao meu sogro, Jefferson, que está nos patrocinando com as canecas aqui. A empresa dele é uma empresa chamada Blinder, é uma empresa de brindes. Para qualquer tipo de brindes, você pode contatar ele. Muito obrigado a todos que assistiram o podcast. E agora eu vou dar um presente aqui para a Isa. Ai, obrigada. Que a nossa patrocinadora deu. Muito obrigada. Pode abrir? Pode, por favor, vê o que você acha. Gente, precisava muito disso. Coisa que um estudante de medicina, o médico precisa. Sempre precisa. Ai, amei! Obrigada. Adorei os brindes, gente. Obrigada. Pronto, fechou. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Nossa, eu travei muito. Meu Deus do céu. Boa. Boa.